Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de uma obra que eu diria que é um desses famosos livros da pandemia, livros de pandemia. São obras que foram escritas entre 2020 e 2022 e que foram publicadas nesse tempo ou em 2023. É uma obra da literatura contemporânea, é o segundo romance, na verdade a terceira, né? A terceira obra da escritora Marta Batalha. Já tem um outro texto dela, que já tem outro vídeo sobre obras dela aqui no canal. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, vou deixar também aqui em cima para vocês no card, que é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Mas o livro sobre o qual eu vou falar hoje é Chuva de Papel. E olha que curioso, né? Eu acho que é a primeira vez que eu apareço aqui no canal com um dispositivo digital de leitura, né? Porque normalmente eu tô sempre com um livro e eu gosto muito de livro físico. Mas esse ano, a partir da parceria com a Companhia das Letras, e este livro é publicado pela Companhia das Letras, eu tô recebendo muitos e-books, eu estou recebendo da Companhia das Letras semanalmente vários e-books, vários livros digitais. Então, eu preciso ter um dispositivo de leitor digital para eu poder fazer o download desses livros. E este livro de hoje é uma obra que eu considero muito divertida, engraçada, porque mistura aí tragédia, comédia, memória, agora, passado, presente, enfim, todo esse turbilhão que nós estamos vivendo nesse momento, né, de super informação. A gente tem informação de tudo quanto é lado, a gente praticamente não tem mais descanso de tantas referências que nós temos que a gente precisa filtrar e selecionar melhor. Eu diria que essa obra está inserida aí nesse contexto. Ela traz esses elementos. Eu acho até que faz muito sentido essa capa, esse título, Chuva de Papel, uma televisão que remete à televisão dos anos 70, anos 80, aquelas televisões, aqueles antigos televisores de tubo e um monte de papeizinhos, pedaços de papel picado caindo. Parece que é nesse tempo que a gente está vivendo, de trânsitos, né, de muita informação, não só no nosso presente, mas referentes também ao nosso passado e como nós estamos ressignificando o nosso passado. E eu acho que essa leitura tem feito isso, ou fez isso comigo. Antes de falar de fato da obra, eu quero fazer algumas considerações sobre a Marta Batalha, que é uma escritora jovem, uma jovem escritora, produziu A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e a obra foi adaptada para o cinema, foi bem recebida, é uma excelente adaptação, né? Então é uma mulher que tem uma mão boa para contar a história. O modo como ela conta e o modo como ela vai construindo seus narradores e vai desenvolvendo, desdobrando as personagens, isso faz com que a gente adentre as histórias também, que a gente viva os enredos como se fosse conosco ou com pessoas próximas a nós. Eu acho que esse mérito precisa ser enaltecido dessa escritora, porque é muito difícil, diante de tanta coisa, né, que nós temos ofertadas para nós, saber contar uma boa história é um grande talento, é uma grande habilidade. Chuva de Papel foi lançado em março de 2023, então o livro tá quentinho ainda, acabou de sair do forno. É um livro que começa, né? O início da obra é a tentativa de Joel, o protagonista. Joel é um jornalista decadente, já idoso, é um homem idoso, fracassado, essa é a palavra, porque ele acumula um monte de frustrações. Ele vive na cidade do Rio de Janeiro, ele já não é mais um jornalista prestigiado, já não tem muita oferta de emprego. Aí tem uma série de mulheres na vida dele com quem ele se envolveu, para as quais ele deve uma série de coisas, né? Para uma tem que pagar pensão pro filho, para outra tem que prestar contas do que tá fazendo da vida. Então, assim, uma vida muito tumultuada. Um cara que caiu em desuso e ele reconhece isso. E o livro começa com ele tentando tirar a própria vida. Ele vai tentar tirar a própria vida pulando de um prédio no Rio de Janeiro. Só que ele é interrompido por um panelaço. As pessoas dos prédios vizinhos começam a fazer um panelaço, atrapalham, né, a tentativa dele de se matar, acaba aí tumultuando e vira só um acidente. Então, esse tom leve, né, trazendo uma questão trágica, uma questão pesada, né, que é a questão do autoextermínio. Mas nesse cenário, nessa perspectiva, com esse plot twist, é o que marca o teor do livro. É uma obra que é muito carregada de tragicômico. As diferentes situações vividas por Joel também são tratadas dessa forma, né, que transitam passam pelo trágico e pelo devastador e caminham pro cômico e pro divertido. Então, em alguma medida, a gente até se identifica com esse personagem em alguns momentos, pelas questões que ele coloca, pelo modo como ele
lida com os BOs da vida dele, né? A gente poderia dizer assim, falar assim de Joel, que conhece outras duas personagens importantes, a Glória e a Aracy, mulheres mais velhas que também têm suas histórias marcadas por esses trânsitos, né, de expectativas e frustrações, a carreira, as parcerias, os tempos vividos, né, no tempo presente, no momento presente, mas no passado, né, esse Brasil nosso que é tão complexo, é tão conturbado, né, é uma democracia, uma república tão jovem, mas já tem tantas reviravoltas, tantos desdobramentos, isso tudo atravessa os indivíduos, indivíduos que têm essa participação de um cenário coletivo nas suas vidas, mas que também têm suas vidas marcadas pelos próprios erros, acertos, pelos amores, pelos desamores de caráter muito individual. E o presente da narrativa, porque a narrativa ela vai transitar entre dois tempos. Ora o narrador coloca no tempo presente, né, contando o agora do Joel, ele já idoso e decadente, e o passado dele, dos tempos áureos, glórios na vida dele de um jornalismo inclusive bem sensacionalista, viu? Então essa era a carreira dele, não era um jornalista Nutella, não, era um jornalista raiz mesmo, de ir lá na terra, no tutano, no sangue, no osso da notícia, da matéria. Mas esse agora, né, esse agora do Joel, a velhice dele, a decadência dele, parecem mostrar para ele que ele não cabe mais nesse mundo novo. Esse mundo de agora, das tecnologias, das informações, das inteligências artificiais, parece não mais comportar a vida dele. E tudo, não comportar a existência dele, o modo de ser dele, tudo fracassa, inclusive a tentativa mal sucedida de autoextermínio. E logo na sequência, o que vem? Vem a pandemia. Então, boa parte, porque é um livro dividido em vários capítulos, boa parte, mais da metade do livro, os acontecimentos transcorrem durante a pandemia. Mas não é uma pandemia tal como a gente conheceu, a gente viu nos noticiários, né? A pandemia que a gente viu nas lives, né? De confinamento, de contagem de número de mortos, de contagens de vítimas, de discussões e brigas com gente poderosa, com gente grande, sobre vacina, sobre confinamento, sobre pânico e caos no sistema de saúde, no sistema de serviço, né, de saúde, o sistema único de saúde. Não é dessa pandemia que Chuva de Papel vai tratar. Chuva de Papel trata da pandemia dos indivíduos, das pessoas comuns, sabe, dos simples transeuntes com quem a gente topa na faixa de pedestre, né, de como as fake news, de como as teorias de conspiração, de como os achismos, as opiniões, os medos e as fés atravessaram os diferentes indivíduos ao longo desses anos que a gente passou aí por toda essa tragédia, né, que vivemos em escala mundial. Então, de certo modo, eu diria que o modo como Marta Batalha constrói, cria a pandemia aqui dentro do livro, como ela traz a pandemia pro mundo fictício, pro papel, e esse trânsito, né, do romance entre o histórico, né, o factual e o fictício, o imaginado, conversa muito com a gente, conversa muito com nós, simples mortais, pessoas comuns que vivemos nosso cotidiano, né, que planejamos nossa rotina, e que na nossa rotina não consta aí apertar mãos muito poderosas, conversar com gente muito poderosa, gente grande, mas a vida mesmo comum, de formiga, de formigueiro, do dia a dia, que todos nós e todas nós levamos, né? É dessa pandemia que a Marta Batalha trata nesse livro. E Joel tá aí, Joel, Glória estão aí, são personagens que vivem essa pandemia assim, como pessoas comuns, simples, às vezes anônimas diante das estatísticas, né? Diante das estatísticas que tivemos, né? Que seus nomes às vezes não foram lembrados nos grandes programas de televisão, mas ficaram ali registrados nos números, nas estatísticas. E é por isso que eu recomendo a leitura de Chuva de Papel, para que a gente possa sempre se lembrar, porque vivemos um acontecimento muito marcante e impactante recentemente, mas parece que tem muita gente que está se esforçando, inclusive, para esquecer disso, e eu entendo em alguma medida que passa pelo trauma, pela dor, então é difícil evocar isso, mas a gente não pode esquecer, porque faz parte da nossa constituição, da nossa memória, e para a gente também ter um parâmetro de não permitir que coisas horríveis semelhantes ocorram novamente, né, mas
Então fica aí, para que a gente não se esqueça de tudo isso que aconteceu tão rapidamente, que foi tão presente nos 3 últimos anos, mas ainda está presente, mas que a gente consiga recuperar, né, a gente consiga se lembrar disso, não se esquecer disso, sem a obrigatoriedade da dor, porque a dor sempre volta, ela sempre vem, mas que a gente possa lembrar disso com outras sensações, refletindo com alguma graça, com alguma comicidade, né? Uma comicidade muito ácida, corrosiva, mórbida e irônica, mas que a gente possa até rir disso no sentido de que, poxa, passamos por isso, mas sobrevivemos, como o Joel. O Joel sobreviveu. E chega um momento assim que ele até tenta contabilizar as vantagens de ter sobrevivido à tentativa de autoextermínio. Mas foi muito maravilhoso, foi muito proveitosa, né, a sobrevivência dele. Porque a partir da sobrevivência dele é que nós temos o enredo de Chuva de Papel. Gente, para finalizar, eu quero agradecer a participação de vocês aqui, quero indicar novamente a leitura deste livro, quero que vocês também compartilhem esse vídeo com outras pessoas, eu quero agradecer aqui a parceria com a Companhia das Letras, porque se a Companhia das Letras não tivesse me fornecido esse e-book, eu talvez não teria lido agora no início de 2023, né, poderia ter ficado para depois. Então eu quero também deixar registrada aí essa oportunidade de ter acesso aos melhores lançamentos em literatura em 2023 a partir da parceria com a Companhia das Letras. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.